Não. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, que está de volta, depois de uma breve interrupção por conta dos preparativos e da realização ontem da aula inaugural da Universidade Marxista, que tem como tema esse ano a questão fundamental da história do Brasil. Há 500 anos de história do Brasil, uma análise marxista de toda a história, curso ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Nós vamos falar daqui a pouquinho do curso, mas nosso programa de hoje vem destacando a situação, mais uma vez, na Rússia, na Ucrânia, onde os mercenários e nazistas estão sendo encurralados pela ofensiva das forças da Federação Russa, e o debate que acontece nesse momento se a situação está aí a caminho de um acordo. Então, você que esperou aqui, nessas próximas semanas, nosso programa vai começar sempre um pouquinho mais tarde, por volta das 9 horas, para a gente dar conta de acompanharmos aí a Universidade Marxista. Se você não está inscrito ainda, você pode entrar lá em universidademarxista.pco.org.br, imperdível, as primeiras aulas já mostraram isso. Bom, nosso programa hoje, comigo aqui na tribuna, o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Vamos para mais um dia de discussões aí das principais notícias do país e do mundo. Ok. Saudando rapidamente aqui, breves saudações a alguns companheiros que nos acompanham, que aguardaram aqui. A gente pede vocês que ajudem compartilhando para a gente, o pessoal não ir dormir mais cedo, não. Aguardar que nós vamos continuar tendo, mesmo com as aulas da Universidade Marxista, que tem mais de 1.000 companheiros inscritos, o pessoal do nosso canal aqui está em peso lá acompanhando as aulas. Assim que terminar a aula, nós vamos começar aqui todos os dias, a partir das 9 horas, o resumo do dia. Então, ajude a gente a divulgar. Na próxima semana não vai ter mais furo, nós vamos estar aqui presente com o nosso programa, esse que é o Jornal da Noite da Causa Operária TV. Então, um salve aí para o Sérgio Rodrigues, para o nosso companheiro Ernesto Abdala Filho, para o Alanque, 1379, Osni Castro, a Fabiana de Freitas, a Thelma Ribeiro, o Walter dos Santos, o Estúdio M5, o Rodrigo Rocha, Nilza Ramos, bom, e para muita gente que está por aqui, Ana Rodrigues, o Marcel, o Yuri, LC29. Vocês que já estão chegando, avisem a todo mundo, espalhem aí nas redes sociais que começou o resumo do dia. O pessoal não perder tempo lá, com a Rede Esgoto, com toda a imprensa golpista, mas vir para cá assistir o Jornal da Noite desse canal combativo, independente, revolucionário. Bom, vamos começar brevemente. Hoje nós temos uma pauta longa e um tempo mais reduzido. Mas vamos começar aqui com umas pitadas de humor, porque a gente ficou fora esses dias e muita coisa importante acontecendo também para satirizar o agravamento da crise. Então, nós temos aí algumas imagens separadas pela nossa produção, que nós vamos compartilhar com vocês, entre charges, memes, e tem até um vídeo para a gente lembrar aqui um momento marcante. Mas vamos lá, então. Assim que a produção liberar, a gente começa mandando um salve para todos vocês, e lembrando aí, a partir de hoje, às 21 horas. Bom, aí começando aqui com a nova pesquisa feita logo depois da alta dos combustíveis. Lula, 42%, Bolsonaro, 27%, óleo diesel, 24,9%, gasolina, 18,8%. Quer dizer, o Bolsonaro está um pouquinho acima do aumento, a satirização, em milhares de memes destacando aí a desgraça, que o governo Bolsonaro e que toda a direita, que estão apoiando. Eu vi aí comentários da Rede Globo reclamando que o aumento é pouco, que o aumento ele estava contido, que esse aumento ainda não é por conta da guerra, é só porque tinha muito tempo que não aumentava o combustível, e é óbvio, a Rede Globo deve ser, além dela ser financiada pelos
acionistas, especuladores internais da Petrobras, dá a impressão até de que ela tem muitas ações, porque a campanha na Globo a favor do aumento, um dos poucos momentos, inclusive, que a Globo não criticou o Bolsonaro por ter criticado o aumento, mas a direção da Petrobras, segundo a Globo, né, segundo os inimigos do povo, está de parabéns. Em frente, ainda sobre esse mesmo tema, né, a charge aí muito boa do companheiro J. Camelo, R$ 50 a gota, já com uma certa dose de previsão se as coisas continuarem desse jeito. Ó mão invisível do mercado, intercedei por nós. Está lá o Coxinha, né, rezando para o mercado para salvar, fazendo até, tem lá, cruzes, velas, né, intercedendo diante da bomba de combustível. Bom, sobre o tema agora do Mamãe Eu Falei, né, os filhos da mãe. Primeiro, Mamãe Eu Falei, está lá, turismo sexual. Do lado, o Moro, Mamãe Não Sei Falar, né, quack. E do lado, Mamãe Só Falo Merda, né, o capitão fascista, o Bolsonaro. Uma charge muito boa. Bom, e essa aí, espetacular, sobre a Rússia, né, e faz refletir aí sobre a posição, inclusive, de certos setores da esquerda. Está lá o cientista, o Frankenstein, a Rússia é um país imperialista, né? Frase muito repetida pela esquerda nas últimas semanas. E o cientista lá, o criador do monstro, putz, coloquei o cérebro de um comentarista da Globo. É a esquerda, né, com o cérebro de comentarista da Rede Globo. Bom, a gente tem um videozinho, né, produção, do Mamãe Eu Falei, para a gente só explicar para o pessoal o sentido do vídeo, né? Porque nos últimos dias aí o comentário da esquerda como é que a esquerda propõe tratar a questão dos ataques machistas, das declarações do Mamãe Eu Falei. Através de medidas parlamentares, né? Por exemplo, se a esquerda estivesse na Rússia, o pessoal, ao invés de se defender, né, no governo da Rússia, essa esquerda pequeno-burguesa, ao invés de fazer como Putin, que devidamente está usando aí a força das armas, né, a força do poderoso exército russo, para enfrentar a ação da OTAN e dos nazistas, o pessoal teria entrado com um recurso, quem sabe no Tribunal de Haia, quem sabe na ONU, ou seja, não ia adiantar nada, né? É a política da esquerda de resolver as coisas através dos métodos parlamentares ou policialescos, né, recorrendo aí ao imperialismo. Bom, aí para matar a saudade, né, a maneira como a gente acha, nós somos contra a cassação de mandatos, a censura, né, mas uma pitada de um pequeno exemplo de como a gente acha que deve ser encarado o problema do Mamãe Eu Falei e de outros cretinos, fascistas, reacionários da direita brasileira. Vai lá. Sai daí, safado! Sai, Libério! Sai, Libério! Vamos te dar uma porrada que é pra você tomar! Faz daqui, meu irmão! Vaza daqui! Playboy do caralho! Seu playboy do caralho! Vai embora, rapaz! Vai embora, rapaz! Seu playboy! Bora daqui! Bora daqui! Bora daqui! Bora daqui! Isso, velho! Não botou ninguém sozinho. Aqui só tem homem, vem responder pra mim aqui, ó. Cala a boca, seu fascista! Entrou um outro vídeo, eu achei que isso aí era o cara chutando a bunda do Mamãe. Ok. Bom, vocês viram aí um dos muitos vídeos, né? Tem vários aí na internet, em que a militância combativa do PCO, né, da esquerda, do Bloco Vermelho, coloca o Mamãe Eu Falei para correr, né? Tem um outro famoso aí que o pessoal chuta o traseiro do Mamãe Eu Falei nas manifestações, né? Nós vamos mostrando aqui porque a esquerda desaprendeu de fazer política com os métodos próprios da classe operária, da classe trabalhadora. O pessoal agora ficou flu-flu, né? E o esquema é fazer discurso no Congresso, entrar com representação no Ministério Público, recorrer
à polícia, ao judiciário golpista, todos métodos que, obviamente, não levam a absolutamente lugar nenhum, né? E que abrem brecha, porque se a gente reconhece o direito, por exemplo, dos deputados golpistas da Assembleia Legislativa de cassarem o mandato de uma pessoa porque ela falou A ou B, amanhã ou depois esse mesmo recurso pode ser usado contra um deputado da esquerda, do PT, do PCdoB, do PCO, se o PCO tiver deputado, né? Porque, obviamente, que esse tipo de conduta é uma conduta que não tem absolutamente nada a ver, né, com o método dos trabalhadores, é uma violação do direito democrático, que é melhor que as mulheres saibam que uma mãe falei é esse escroto, né, esse escroque que defende esse tipo de política ultra-reacionária de falar o que ele falou, do que isso ficar oculto, né? E é melhor enfrentá-lo, né, seja homens e mulheres, através da ação e dos métodos próprios da classe trabalhadora. Bom, vamos em frente. Vou passar para o Caio. Nossa pauta hoje tem muito tema relacionado à questão da crise na Rússia e alguns deles afetam diretamente o Brasil. Por exemplo, foi anunciado aí pelo governo uma alta de 10% nos remédios. O que acontece? Os remédios vêm da Rússia, cara. É por isso que eles vão subir tanto de preço no mercado brasileiro? Então, exatamente, né? Essa aí é o argumento agora que a burguesia cinicamente utiliza para justificar todo tipo de barbaridade contra a população, né? Então, tem mais uma barbaridade, que é o aumento dos remédios em geral, né? Que está sendo, pelas instituições financeiras que regulam o mercado, como o Comitê Técnico Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e também a própria Agência Nacional de Vigilância. Então, se especula, né, que o reajuste ainda não está fechado, mas que o reajuste será de, no mínimo, 10% para os medicamentos, né, em geral do país, tendo uma variação em determinados medicamentos. Os medicamentos não vêm da Rússia, não é esse o fator que faz o medicamento subir. Aqui no Brasil, novamente, né, os medicamentos eles já haviam recebido um aumento no ano passado de também 10%, e em 2020 também foi aumentado, embora tenha sido atrasado, né, esse aumento em 2 meses apenas, mas também foi aumentado em 2020, 2021 e agora em 2020 em 5%, um pouco mais de 5%, em 2021 já em 10%, e agora se estima que possa chegar aí um aumento de 10,54%, né, se for colocado os parâmetros que eles utilizam para a formulação do novo preço, que tá a inflação, a produtividade do setor, a energia, o câmbio, né, e entre outros fatores, que, segundo eles, estabelecem aí o preço dos medicamentos. Os medicamentos, no entanto, tem 3 níveis, né, de aumento. O aumento total, que são daqueles medicamentos que tem igual ou superior a 20% de concorrência com genéricos, né, que tem mais de 20% de genéricos disponíveis no mercado, eles recebem um aumento total, ou seja, mais de 10%, como já programado, né, pelo próprio agência reguladora. E outros níveis, aqueles que têm de 15% a 20%, recebem um aumento um pouco menor, e os que têm menos de 15%, quer dizer, que a concorrência é muito baixa, recebem um aumento menor. Está aí mais um aumento, né, encarecendo aí um dos fatores principais da vida da população, que é o remédio, principalmente da população pobre, né, dos aposentados, que gastam uma boa parte do seu salário, né, da sua aposentadoria, comprando remédios, né? Agora já vai, daqui a pouco, o aposentado ele vai gastar, sei lá, 60% só de remédio, do seu orçamento só de remédios, né? Uma coisa absurda. Tá aí mais um aumento absurdo em todos os produtos, né? Todos os medicamentos, guardando aí essa variação dos medicamentos, mas todos os medicamentos
a partir do mês que vem, vão ser aumentados em, no mínimo, 10%, podendo chegar a ter um aumento aí de quase 11%, a depender dos critérios que estão sendo avaliados. Ok. É a situação que mostra a situação de subserviência, né, de capachismo do Brasil à política ditada pelo imperialismo. Né? Essa política, obviamente, é para favorecer os grandes laboratórios, em sua maioria são, praticamente todos eles, são empresas multinacionais e que estão aproveitando aí, né, a crise para garantirem seus lucros, né, como fazem outros setores. Bom, por falar em capachismo, eu queria destacar agora que um elemento do alto comando das Forças Armadas, né, justamente o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, viajou ontem para onde? Foi falar com os chefes dele. Não foi que ele foi para Brasília, ele foi para Washington, foi para se encontrar com setores do alto comando, chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos. Veja só, no meio dessa crise toda, o comandante do Exército brasileiro foi lá beijar a mão, de repente fazer como o Bolsonaro, né, que presta continência para a bandeira norte-americana, e, inclusive, na agenda anunciada, do general Paulo Sérgio Nogueira tem encontro com chamada Comissão do Exército Brasileiro. Ele vai trocar o comando da chefia da Comissão do Exército Brasileiro. Veja atenção, lá em Washington, porque é uma organização militar do Exército no exterior. É a única organização militar do Exército Brasileiro no exterior fica em Washington, né? O Exército Brasileiro que tem, inclusive, general servindo sob o comando dos Estados Unidos, né? Servindo no Exército norte-americano. É um caso típico, né? Porque o Brasil oficialmente não é uma colônia dos Estados Unidos, mas tem general do Exército Brasileiro, tamanha é a subserviência, que está servindo sob as ordens de um exército de outro país. Né? Uma coisa tipo única, né? Só comum entre colônias, né? Com os países, com países imperialistas e as suas colônias. Né? Nós temos aqui o caso do Brasil, do governo brasileiro. Bom, e obviamente que essa situação, queria destacar que o general que viaja para os Estados Unidos, o Nogueira, ele vem sendo apontado como possível próximo ministro da Defesa. Né? Inclusive porque há uma consideração, tem uma discussão de que o Bolsonaro indicaria para vice, na sua próxima chapa, o atual ministro da Defesa, o Braga Neto. Né? E o comandante do Exército, chapa do Braga Neto, né? Pessoa benquista pelo alto comando, pelo Departamento de Estado, pelas Forças Armadas norte-americanas, viria a assumir o cargo de ministro da Defesa. Bom, e nesse momento que ele está sendo cogitado como possível ministro da Defesa, já é o comandante do Exército, ele vai lá, quem sabe ele vai ser sabatinado. Né? O governo norte-americano vai dizer se ele pode ser o ministro da Defesa. Né? Porque, finalmente, quem manda aqui? Né? Quem manda aqui são eles, né? São os donos do nosso petróleo, né? São os donos das Forças Armadas, são os donos do governo brasileiro e do regime golpista. Política de capacho, né? Política de subserviência pura, né? E mais uma demonstração de servilismo, né? Inclusive que joga por terra toda aquela ilusão que muitos setores, por exemplo, da esquerda, que procuravam divulgar a ideia de que as Forças Armadas brasileiras seriam uma reserva, né? Teria uma ala supostamente nacionalista que iria nos salvar, né, de toda essa política de entrega nacional do regime golpista. Bom, antes de eu passar a bola para o Caio, para um tema muito importante, eu queria chamar você que está nos assistindo para contribuir com a caixinha do PCO. Né? Você pode contribuir aqui para garantir o funcionamento desse nosso canal, tornando-se membro da Causa Operária TV, escolhendo um dos nossos planos e contribuindo mensalmente. E você pode contribuir também, sendo membro ou não, mandando aí a sua contribuição instantânea. Né? A gente precisa muito da sua contribuição, então você pode mandar e fazer, como já fez agora. Jesus era humano.
Jesus sempre dando bom exemplo, né? E mandando aqui uma figurinha simpática com a sua contribuição. Então você pode fazer como Jesus, seguir o bom exemplo de Jesus e contribuir conosco, ajudar a sustentar a Causa Operária TV. Mande aí a sua contribuição de R$ 1,99 a 1.990.000, né? Enquanto o Sheik Árabe, que denunciaram que a gente tinha um Sheik Árabe contribuindo aqui com a Causa Operária TV. Enquanto ele não aparece, né, e não nos beneficia aí com seus petrodólares, a gente precisa da sua modesta contribuição, mas da sua contribuição muito importante, seja qual for o valor. Então, contribua aí com a caixinha da Causa Operária TV, mande o seu superchat, o seu sticker, ajude a sustentar essa imprensa combativa e revolucionária. Por essas e por outras que você vai ver agora. O Caio vai falar de um acontecimento muito importante no próximo final de semana e que vai ser coberto aqui por esse canal, pela Causa Operária TV. Com você, Caio. Exatamente. Convidar todo mundo, né, a participar nesse dia 19 e 20, sábado e domingo próximo, está chegando. Vai acontecer no Rio de Janeiro, lá no Jacarezinho, a Conferência de Negros do Coletivo João Cândido, né, onde nós vamos discutir um local também emblemático, Rio de Janeiro, né, cidade de João Cândido, propriamente dito, onde ele comandou, né, uma revolta contra o governo do Brasil na época, né, e também no Jacarezinho, que é uma das comunidades negras do Brasil mais atacadas pelo Estado brasileiro, com uma grande quantidade de massacres que já aconteceram ali, promovidos pelas polícias, né, civil, militar, entre outras formas, né, de opressão que a comunidade vem sofrendo, sendo perseguida violentamente pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Estado brasileiro. Então, nós vamos discutir, vamos fazer uma conferência de negros, vamos reunir um conjunto de militantes e ativistas para a gente fazer um debate profundo sobre os problemas e as questões do movimento negro e as reivindicações, né, da causa negra para o próximo período. Então, nós tiramos um programa, inclusive, nós destacamos uma série de temas importantes que vão ser discutidos lá na conferência, né, como, por exemplo, a própria reivindicação central, fundamental, né, de fim da PM, que é uma reivindicação democrática que atende não só aos interesses, né, da comunidade negra, é um interesse dos principais, como atende ao interesse de muitas outras setores oprimidos do país, né, como a classe operária, entre outros setores que são também perseguidos pela polícia. Então, nós vamos discutir esse problema. É uma questão que, na esquerda, é até um tabu, né, para a parte da esquerda, uma polêmica para a outra parte. Para nós, é uma questão democrática fundamental, importante. Nós vamos discutir isso daqui. E um tema central que nós vamos discutir profundamente na conferência, para a gente tirar uma orientação e um plano de lutas, né, para colocar em prática, é que o movimento negro, a comunidade negra, tem que lutar por Lula presidente nesse momento, né? E nós também vamos lançar a ideia de criar os comitês de luta, né, por Lula presidente do movimento negro, da comunidade negra. Quer dizer, inclusive estendendo aí um chamado a todas as organizações do movimento negro que se relacionem com o movimento negro a saírem desde já no apoio à candidatura Lula e pela constituição dos comitês de Lula presidente. Por quê? Porque é um meio fundamental, né? A gente vê que o Lula, os inimigos do Lula, aqueles que querem derrubá-los, são os mesmos inimigos de todo o povo negro, né? Que é a burguesia golpista, que mantém a população negra oprimida. Então, nós precisamos unir forças para derrotar esse setor, e a maneira mais efetiva de derrotar nesse momento é em torno da candidatura Lula. Então, vou chamar todo mundo a participar, uma atividade importante. A gente não, inclusive, o movimento negro está tão paralisado, faz muito tempo que a gente não ouve falar de uma conferência.
Então, é um marco, né, na organização do movimento negro brasileiro. Então, vou convidar você pode procurar a gente lá no Facebook também, lá na página do Coletivo João Cândido, você vai encontrar lá a ficha de inscrição para você se inscrever, e o companheiro vai entrar em contato com você e você vai participar conosco nessa conferência importantíssima do movimento negro. Então, você pode procurar lá o Coletivo João Cândido no Facebook, no Twitter, no Instagram, e procurar também os meios do Partido da Causa Operária para entrar em contato conosco, para você também ir conosco. Vamos todo mundo junto, vamos lotar lá o Jacarezinho, né, junto com a comunidade, fazer essa discussão. Dias 19 e 20, próximo fim de semana. Ok. Importante aí a mobilização do coletivo de negros João Cândido, debate muito importante, e como reforço aí o convite que o companheiro Caio faz aí a todos vocês interessados aí na luta do povo negro, militantes, ativistas, né, pessoas que queiram se aproximar dessa luta fundamental. Bom, falando em luta, hoje foi um dia de protestos e de mobilizações pelo país afora, de uma categoria que tem se destacado, né, na mobilização nos últimos anos, né, pela própria situação de ataques a que está submetido e também pelo refluxo geral que a gente vê aí no movimento sindical, no movimento operário. Nós estamos falando dos professores, né, que também é a categoria a qual eu e o Caio pertencemos. E hoje, com uma convocação muito rala, diga-se de passagem, né, mas no momento que está acontecendo muitas lutas, muitas mobilizações, né, aconteceu um dia de mobilização aí em defesa da educação, que na realidade a reivindicação fundamental né, a luta pelo 33,24%. Bom, então vocês estão vendo aí imagens, essa imagem é da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde os professores aí sim estão em greve, né, greve pela conquista dessa reivindicação, porque é a única maneira de conquistar, né, essa reivindicação fundamental, né? Veja aí o pessoal com cartaz de educadores em luta, é através da greve, é através da mobilização, né? Ninguém vai conquistar absolutamente nada. Está aí o boletim que nós tiramos hoje, né, da nossa corrente Educadores em Luta, fazendo um chamado a uma greve nacional por 33,24%. E esse chamado está plenamente justificado, né, pelo fato de que tem greves pelo país afora. Essa imagem aí são do ato na Avenida Paulista. Você vê aí um grupo representando a Associação dos Aposentados, né, também aí com a reivindicação, com o nosso adesivo da campanha 33,24% para todos. Bom, e imagens da Avenida Paulista. Eu destaco brevemente que o ato ficou muito aquém. São Paulo, que é o maior estado do país, né, com a categoria ganhando um dos piores salários do país, os professores, né, na rede estadual, também com os professores municipais não tendo sido atendidos até agora, né, na elevação do valor do salário base da categoria, do piso, né? Obviamente que teria todas as condições para uma grande mobilização, mas ficou evidente, o maior sindicato do país chamou simplesmente um ato, né? Um ato tinha muito discurso, né, de muito sindicalista, mas de muita gente que não levou ninguém para o ato, foi só lá fazer campanha eleitoral em cima do caminhão de som. E aí teve a presença de algumas centenas aí de ativistas, importante, mostrando aí, mesmo até debaixo de chuva, em uma boa parte da atividade, à disposição, mas, né, não foi colocado em discussão, sequer foi feita uma assembleia para colocar em discussão a necessidade de uma greve. A imagem aí é lá de Goiás, né, em Goiânia, onde os professores estão em greve pelos 33,24%. É hora da unificação, né? É uma política verdadeiramente de freio de mão puxado, é um verdadeiro crime, né, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, né, que agrega mais de 2 milhões de trabalhadores da educação, né, quase todos os sindicatos importantes das redes estaduais e das principais cidades do país, não convoque uma mobilização unificada, né? Quando, por exemplo, nós temos greve no Piauí há mais de um mês, já há quase 40 dias, né? Quando nós temos greves no Pará, em Pernambuco, em Recife, né?
greve estadual em Minas Gerais e também greve da capital dos professores de Belo Horizonte. Quer dizer, tem uma onda enorme de greves e sem greve, sem luta, não vai ter vitória. Né? Não adianta acreditar em discursinho na Assembleia Legislativa, em ação no Judiciário. É preciso uma mobilização efetiva. Para isso, os professores precisam sair às ruas e à luta. Foi assim, né, em todos os lugares. Por exemplo, onde houve reajuste, caso de Fortaleza e várias cidades do Ceará, o caso de Florianópolis, né, em Santa Catarina, foi assim, dessa maneira. Foi indo para as ruas, foi realizando greve, né, que os professores arrancaram essa reivindicação, que é uma reivindicação que tem a ver com a lei do piso. É uma determinação legal que no dia 1º de janeiro o piso nacional dos professores foi elevado para R$ 3.845, que é uma merreca, é um salário miserável, né? E o repasse feito do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, para os estados e municípios, houve um reajuste. Precisa reajustar o salário dos professores, que os prefeitos e governadores estão querendo meter a mão na grana dos professores. Né? Por isso, o nosso chamado continua sendo: é preciso convocar a greve, assembleias em cada estado, em cada município, e organizar a mobilização, sair às ruas, porque só dessa maneira vai ser possível arrancar as reivindicações da categoria. Bom, fica aqui uma nota sobre a repressão ocorrida anteontem no Piauí. Né? Lá no Piauí, os professores da capital em greve, em Teresina, foram, além de estarem sendo totalmente atacados aí pelo governo da capital, que é do PSDB, né? Também não estão tendo as suas reivindicações atendidas pelo governo estadual, que é do PT, né? Do Wellington Dias. E o governo lá reprimiu a manifestação, jogou bomba nos professores, né? Botou a tropa de choque, né? Botou para dar porrada nos professores, jogar bomba. Né? No momento que acontecia, inclusive, uma manifestação, se encontraram um protesto dos professores e um protesto dos sem-teto. E aí o tratamento, queria assinalar, que foi dado pela polícia militar do governo estadual, do governador Wellington Dias. Wellington Dias, vá para cima do Bolsonaro, respeite os professores e os sem-terra. Né? Então, nosso apoio aos companheiros trabalhadores da educação de Teresina, do Piauí, né? E a necessidade de dar continuidade a essa mobilização. Né? Não se abater. Hoje, os professores realizaram novos protestos, a greve continua, né? E é preciso para o enfrentamento com os governos, sejam da direita, né? Como o caso do Dória em São Paulo, do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, do Ibanez em Brasília, do Ratinho, sejam da esquerda, né? Ou que se dizem de esquerda, como Wellington Dias no Piauí, que está mandando aí bater em professor em vez de dar o reajuste, né, determinado pela lei do piso. Fica aí o nosso protesto e o nosso chamado à mobilização. Bom, na nossa pauta agora, destacar aqui o aumento do gás, né? Porque muita gente, a campanha da direita era só tirar a Dilma que tudo se resolvia. Né? Bom, no entanto, o aumento do gás aí alcançou um novo recorde e o gás está sendo vendido parcelado. É isso aí, Caio? Exatamente. Quer dizer, o último aumento do gás, ele colocou uma situação que o gás, em alguns locais aqui em São Paulo, já está sendo vendido aí a R$ 150, com parcelas aí para a pessoa pagar em 10 vezes, né? O gás de cozinha, o botijão de gás de cozinha. E também mostrou aqui o Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, né, que aprofundou aí, que continuou, né, na verdade, a política do Temer, de preços da Petrobras, né, de dolarizados, né, para dar dinheiro para os acionistas, para os grandes capitalistas, com esse último aumento, né, 16,1%, anunciado no dia 10, né, na quinta-feira. Em alguns lugares aí, como eu falei, o preço chegou aí a R$ 150, um dos preços mais caros, mais altos, né, que o país já viu, muito diferente dos R$ 35 que o Bolsonaro tinha dito, né, em 2018, que no governo dele o
o gás ia ficar em R$35, segundo ele, né? Agora já está em 150. Né? A gente não sabe até onde vai parar. O governo Bolsonaro, o aumento, né, que teve, né, durante esse período de governo Bolsonaro, já acumula, já ultrapassa 47%, né? Isso, na verdade, antes mesmo do anúncio aí da quinta-feira, é o maior de todos, desde o governo Lula, o primeiro governo Lula, né? Que no governo Lula, no primeiro, teve um aumento aí de 17%, chegou a um aumento, né, percentual durante esse governo de 17%, quase 18%. Durante o governo Lula, o segundo governo, de 15%, quase 16%. A Dilma de 16%. Aí já no Temer, quando houve a mudança, né, da forma de cálculo do preço da Petrobras, dolarizado, né? Já com o Temer já foi um aumento aí no governo Temer de 28% do gás, do botijão de gás. E com o Bolsonaro já acumula 47,6%. Quer dizer, é um governo totalmente contra a população pobre, né? Que o gás de cozinha incide principalmente na população pobre. Muita gente está deixando de utilizar gás, né? Está já voltando aí ao fogão a lenha, né? Não por capricho, mas por necessidade, né? Então, essa situação mostrando aí o caráter do governo, né? Que pune a população pobre, principalmente a população pobre, para agradar, para fazer com que os acionistas internacionais da Petrobras ganhem muito dinheiro, elevando, né, o preço aí do barril de petróleo e tudo mais. Então, tá aí essa situação em relação ao gás de cozinha. Bom, junto com a elevação do gás de cozinha, foi anunciado que as contas de luz também devem subir, isso por conta da alta do diesel, né? Já que várias usinas térmicas são abastecidas com esse combustível. Quer dizer, é a disparada total de preço, né? Porque se não subir por causa da alta do diesel, sobe por causa da alta da gasolina, né? Tá aí, vocês têm na tela aí o número de localidades que dependem dessas térmicas, né? Boa parte delas aí mantidas em funcionamento, né? Com óleo diesel. É a situação, tudo agora, e a gente sabe, né? A gente vem enfrentando aí uma alta dos preços da energia desde o ano passado. Primeiro era falta de chuva, aí agora começou a chover doidado, né? As contas de luz não diminuíram o preço, e agora tem novo motivo para aumento, né? Quer dizer, preso por ter cão, preso por não ter cão. Bom, e junto com isso, vem aí a ameaça, quer dizer, o encaminhamento do governo, já aprovado pelo Congresso, de privatização da Eletrobras. E, no meio disso, uma acusação muito grave, feita pela revista Veja. A Veja acusou o Lula, olha que crime, de querer impedir a privatização da Eletrobras e dos Correios e de também defender a renacionalização da Petrobras, né? Bom, oxalá que o Lula, né, como a Dilma e todos os setores da esquerda, se levantem, né, não só para defender de um ponto de vista eleitoral, mas para uma coisa que é necessária e urgente, que é se mobilizar contra essas privatizações, né? A alta dos petróleos está mostrando aí que o Brasil, mesmo estando sob um mar de petróleo, né, sendo um dos países que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né, se vê aí assaltado, roubado cotidianamente, porque o petróleo não é nosso, né? O petróleo foi apoderado, foi tomado, está sendo roubado, né, pelos especuladores que tomaram conta da Petrobras. É preciso nacionalizar o petróleo, né, e é preciso, não é renacionalizar, é nacionalizar. Tem que ser decretada a nacionalização do petróleo e a reestatização da Petrobras, né? Se a Veja acha que isso é um crime, dane-se a Veja. É uma necessidade para o povo brasileiro, né, que precisa ser conquistada através da mobilização das organizações dos trabalhadores. Bom, por falar em mobilização, nós vamos dar uma aceleradinha, porque nós ainda temos uma pauta internacional e nosso tempo está acabando. Mas a gente não poderia deixar de falar
de uma atividade que acontece amanhã. Eu vou pedir para o Caio destacar, porque tem atos marcados amanhã. Em relação ao que, Caio? Exatamente. Tem uma campanha, né, do MST, que é Despejo Zero, a campanha Despejo Zero, né, que vai amanhã sair às ruas de todo o país contra, né, a política de despejo das famílias, né, em as mais variadas situações. Bom, só para destacar, então, que vai ter vários atos no país inteiro contra os despejos, né, em favor de uma medida legal, né, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que protegeu aí, né, algumas milhares de famílias do despejo, embora muitas famílias tenham sido despejadas no Brasil durante a pandemia, milhares de famílias, na verdade, foram despejadas, mas saiu uma orientação, né, de que durante a pandemia não se poderia haver despejos. Bom, mas o MST e movimentos sociais por moradia vão sair às ruas. Vou destacar só algumas cidades para quem quiser participar dos atos, que vão ser amanhã, dia 17. Por exemplo, em São Paulo, vai ter uma concentração lá no Vão Livre do MASP, às 13 horas. Quem quiser participar, já anotar aí na agenda. Lá no Rio de Janeiro também vai ter, que vai ser em frente à Justiça Federal, na Cineilândia, só que às 11 da manhã. Também em Belo Horizonte, em frente ao Tribunal de Justiça, às 9 da manhã. E destacar também em Brasília, que vai ocorrer, em frente ao STF, às 14 horas. Então, e vai ocorrer também por todo o país, na região Nordeste, Sudeste. Então, você que quer participar, pode entrar aí no site do MST e conferir os locais que vão ter os atos e participar. Ok. Bom, vamos dar uma aceleradinha para a gente tratar da pauta internacional, que tem pontos muito importantes, e eu começo o meu destaque, breve destaque, que a gente poderia intitular da seguinte maneira: não adianta dar mole para a direita. Quanto mais você cede para o imperialismo, se você dá o dedinho, o imperialismo quer a mão. E se você dá a mão, o imperialismo quer o braço e todo o corpo. Bom, no Peru, anteontem foi aprovado no Congresso a abertura do processo de impeachment, o aceitamento, né, do processo de impeachment, admissão contra o recém-eleito, né, faz poucos meses foi eleito o presidente Pedro Castillo. Ele que foi eleito por um partido de esquerda, né, rompeu com o partido, né, se jogou nos braços da direita, nomeou ministros da direita, mas a direita não perdoa. Né? A direita quer um governo diretamente pró-imperialista, capacho até a medula. Então, por 76 votos a favor e 41 contra, foi aceita e foi admitido a abertura da moção 2148, que propõe a declarar a incapacidade moral permanente do presidente da República, Pedro Castillo. Bom, a situação vai aí aqueles trâmites de falsas apurações, uma intensa campanha, né, com o presidente, por conta também da sua política de vacilação e de aliança com a direita, né, vai ficando cada vez mais sem proteção. Para que na primeira para que o processo, né, tenha apoio, vai ser necessário um apoio de 52 parlamentares, né, para que uma segunda e última votação seja aprovada. Nessa segunda votação, são necessários o voto de 87 deputados, do total de 130 que tem o parlamento peruano. Bom, está aí. O único caminho é a mobilização contra o golpe, né, e seria necessário que o Castillo abandonasse aí seus compromissos com a direita. Está ficando claro no Peru, né, o Castillo, que foi eleito em meio a uma onda de mobilização, que baixar a guarda para a direita, obviamente, não leva absolutamente a lugar nenhum. Bom, mas a crise, vamos falar agora da Rússia e dos seus desdobramentos. Um destaque rapidinho para o Caio aí sobre ameaça de pobreza na Alemanha. Como é que é isso, Caio?
Exatamente. Na verdade, o ministro alemão, né, o ministro de Economia e Energia, Robert Habeck, ele informou, né, que diante de uma pressão para o aumento de sanções, principalmente do gás e do carvão russos na Alemanha, ele procurou conter essa onda, né, essa sanha de sanções que muitos alemães estavam, né, políticos alemães, mostrando que a Alemanha poderia, inclusive, reduzir a sua economia em 5%, caso ela fizesse isso daí de uma maneira total e imediata, né? Porque a Alemanha é profundamente dependente do gás, mais de 50% do gás, e mais de 50% do carvão, né? Perdão, 34% do carvão, mais de 50% do gás natural, 52% do carvão e 34% de óleo natural são provenientes da Rússia, né? Então, diante disso daí, o ministro alemão, ele falou aos políticos, né, que querem mais sanções para conter, né, para ter calma, porque senão quem vai pagar mais do que o Putin, segundo o ministro, seria o povo alemão que ia empobrecer, né? Então essa ideia, então mostrando aí que a política das sanções, né, pune também os estados imperialistas que estão enfraquecidos, né? São dependentes, no caso da Alemanha, dependente de vários produtos, né? Não produtos industriais, mas produtos primários da Rússia. Ok. Bom, vou dar um pulo aqui na nossa pauta, não sem antes agradecer aqui o Marlon Silva, nosso amigo aqui que mandou o seu superchat, muito obrigado. Sigam aí o bom exemplo do Marlon, do Jesus Era Humano e contribuam. É hora de vocês aportarem aí para a caixinha da Causa Operária TV e ajudar aqui a sustentar, pagar as contas, né? A gente precisa, para funcionar até essa hora e para funcionar 24 horas por dia, nós precisamos da sua contribuição. Bom, destacar aqui o começo da semana, o começo da semana, foi marcado aí pela intensificação dos ataques das forças russas contra, né, alvos importantes. Nós tivemos aí os duros ataques contra aí os acampamentos de mercenários, né? E logo no começo da semana, o Putin fez aquela declaração dizendo que mercenários não serão poupados, né? O representante do Ministério da Defesa russa, ele declarou: vários países ocidentais apoiam a nível estatal a participação de seus cidadãos como mercenários da Ucrânia em ações militares contra divisões das forças russas. A partir de agora, toda a responsabilidade sobre a morte desta categoria de cidadãos estrangeiros na Ucrânia recai apenas na administração desses países. Bom, a gente teve como destaque, né, o bombardeio que se estima que morreram mais de 200, né, num único bombardeio, 200 mercenários que estavam num centro de treinamento perto da fronteira da Polônia, mas a ofensiva é geral, né? As tropas, o exército, embora a campanha da imprensa internacional procure apontar que a coisa está muito devagar, né, que os russos não estão conseguindo avançar como gostariam, mas o fato é que mais de 4.000 alvos militares, né, já foram destruídos pela ação dos militares russos, né? O presidente da Ucrânia está por aí fazendo um discurso. Alguém comentou aqui no chat que os sindicalistas dos professores, aí um problema que eles querem ficar fazendo live. O Zelensky vive de fazer live, né? Ora ele está fazendo live com o Congresso americano, ora com o Congresso português, ora com o Congresso da Conchinchina, bom, e por aí vai. Mas, enquanto isso, enquanto o Zelensky discursa, as forças russas, paulada nos nazistas, paulada nos mercenários, e nós tivemos aquele episódio que bombou aqui nas redes sociais do coxinha brasileiro, né, o mercenário brasileiro, que saiu de lá chorando, né, contando, saiu pouco antes, ou no momento em que o centro de treinamento foi atacado, e ele lamentava, chorava,
que todo mundo tinha ido para Cucuia, né? Que o bombardeio feito pelas forças russas tinha levado à destruição do centro de treinamento dos mercenários, né? Mostrando aí que está emperrado, né? O negócio não avança, né? Pelo contrário, o que avança são as tropas russas, 3 semanas de combate, avança com o cuidado devido de reduzir, né? Ter o cuidado de não provocar grande número de baixas civis, mas as vitórias militares dos russos são incontestes, né? E está botando para correr, né? Está desmascarando aí que o governo da Ucrânia, né, e os nazistas se apoiam aí em mercenários, né, pagos pelo imperialismo, pagos pela OTAN, né, e por setores países imperialistas da União Europeia, que não entram na guerra diretamente, mas estão financiando. Hoje o governo dos Estados Unidos anunciou a liberação de mais de 800 bilhões. 800 milhões de dólares, quase 1 bilhão. É muito dinheiro, né, e se somam a vários outros recursos que foram liberados no último período. Mas o fato é que também se intensificaram, nós vamos falar daqui a pouquinho para a gente encerrar, o debate sobre a aceitação de um acordo. Mas antes de falar do acordo e a gente encerrar o programa, eu vou passar para o Caio para comentar aí o início da Universidade Marxista e para fazer um convite para você que ainda não está participando da universidade. Exatamente. Começou no dia de ontem, né, dia 15, a Universidade Marxista, com uma aula aberta, que você pode encontrar aí no YouTube, onde o companheiro Rui Costa Pimenta explica, né, dá um panorama, né, muito interessante sobre a historiografia do Brasil, sobre as ideias, né, e as interpretações sobre a história do Brasil, né, e colocando aí inclusive discutindo uma série de autores renomados e outros não tão renomados, né, sobre interpretações sobre o Brasil. Bom, então a aula foi uma aula inaugural, aberta para todo mundo que queira assistir, mas quem assistiu ficou sem dúvida com o gosto de quero mais, mas aí tem que se inscrever lá na universidademarxista.org.br, né, .org.br, Universidade Marxista, para acompanhar o curso completo. Hoje já teve a primeira aula, né? E o curso se dará aí, vai ter mais 13 aulas sobre o primeiro módulo, que é o módulo do Brasil Colônia, os 3 primeiros séculos. Então, quero fazer um convite para vocês para participar dessa universidade, que vai ser extraordinário, né? Pela primeira vez, nós vamos ter aqui uma análise marxista, efetivamente marxista, né? Sobre toda a história do Brasil, uma coisa inédita, que nunca foi feito, né? O companheiro Rui destacou isso daí, que algumas pessoas, né, marxistas, trataram de um ou outro aspecto aqui, muitas vezes com um método muito confuso e muito cheio de outras coisas que não o marxismo, né? Mas então, essa é a primeira vez que nós vamos ter uma análise marxista de toda a história do Brasil, né? Profunda e muito bem fundamentada. Então, vamos convidar todo mundo a participar. Ainda dá tempo de se inscrever. Você pode se inscrever ainda e acompanhar as aulas que passaram e as aulas que ainda virão. Então, entra lá, Universidade Marxista, .pco.org.br, faça a sua inscrição, né, e participe dessa universidade que, sem dúvida, vai ser um dos principais cursos de história do Brasil que você pode ver na sua vida, é esse daqui. Ok. Bom, só para a gente então ir para a nossa última notícia, primeiro destacar que hoje pela manhã o comunicado no Ministério da Defesa russa anunciou, o porta-voz, o Igor Konashenkov, anunciou que foram ataques russos, desativaram centros de inteligência e comunicação em Vinnytsia, na Ucrânia, né? E o comunicado diz que as armas de longo alcance e alta precisão atingiram a infraestrutura militar da Ucrânia. Como resultado, centros de comunicação e inteligência, retransmissão e comutação
foram desativados. Bom, por conta disso, dessa situação, hoje um importante jornal do imperialismo internacional, né, justamente ligado aí aos banqueiros londrinos, o Financial Times, anunciou que as negociações, né, em torno de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia teriam alcançado progressos significativos, né? Pela primeira vez, está se discutindo aí 15 pontos para um plano de paz provisório. Segundo o Financial Times, o acordo pro voler ipsiliter, né, que diz o jornal londrino, dos banqueiros londrinos. O acordo proposto, que os negociadores ucranianos e russos discutiram na íntegra pela primeira vez na segunda-feira, envolveria Kiev renunciando às ambições de ingressar na OTAN e prometendo não hospedar bases militares estrangeiras ou aumento ou armamento em troca de proteção de aliados como os Estados Unidos, Reino Unido e Turquia, quer dizer, os principais países, as principais forças militares da OTAN. O que significaria, obviamente, uma vitória espetacular, né, da Rússia, né, porque um dos pontos centrais era a ameaça da vinculação da Ucrânia à OTAN, né, com o quê? E além disso, o Putin anunciou 4 propósitos no começo da guerra, né? Desmilitarizar, atacar a estrutura militar da Ucrânia, desnazificar o país, né? Garantir a independência das repúblicas populares, né? E o reconhecimento da Crimeia. Bom, aqui nós já temos um aspecto, como parte de tudo isso aí, de que a Ucrânia não se vinculasse à OTAN. Bom, nós estamos vendo aí que entre dos 15 pontos, esse ponto aí estaria caminhando para uma concessão, para uma rendição, né, diante da ofensiva espetacular, né, das forças russas. É óbvio, né, que é muito cedo ainda para dizer que o acordo é um acordo eminente, a situação é uma situação que o imperialismo procura de maneira, inclusive, até autofágica, né? Porque nós estamos vendo que as sanções, os ataques à Rússia, estão provocando, como hoje foi demonstrado aqui pela declaração do ministro alemão, né, de que a situação vai levar muita gente, milhões de pessoas à pobreza na Alemanha. A situação gera uma crise enorme, né? Bom, mas nós vamos ficando por aqui. A gente vai voltar a esse tema amanhã, né? Está evidente que o imperialismo está enfrentando osso duro, que a ofensiva russa, né, em condições de defensiva, né, diante da ofensiva da OTAN, ela tem surtido uma resposta muito positiva, né? Vem enfrentando e derrotando militarmente a tentativa da OTAN de usar aí a Ucrânia como bucha de canhão, vem colocando para correr os mercenários e os nazistas, vem reforçando todo o domínio, né, das forças ligadas aí à Federação Russa na região de Donbás, da Crimeia, né, e avançando de maneira muito sistemática. E a campanha de mentiras, né, está ficando desmascarada, né, está ficando cada vez mais evidente, apesar de toda a censura, né, de toda a política criminosa da imprensa capitalista internacional, está ficando cada vez mais desmascarado os pretextos criminosos, né? Como diz aqui o Reflexão sempre no nosso chat, dá-lhe Putin, é isso aí. E aqui o nosso público aqui consciente, né, torcendo aí, como nós da Causa Operária TV, do Partido da Causa Operária, por uma vitória, né, do povo russo e também do povo ucraniano, né, porque a vitória militar da Rússia vai significar, né, a derrota da política de transformar a Ucrânia numa colônia, né, dos Estados Unidos, numa colônia da OTAN. Que vença a Rússia, que vença a luta anti-imperialista. Amanhã tem mais resumo do dia, né? A gente, então, a partir das 9, nós estamos aqui. Terminou a universidade de férias, a gente começa, né? Mas o nosso compromisso, a partir de 9 horas, nós estamos no ar e nós contamos com a sua participação. Muito obrigado aí, elevada audiência no dia de hoje, e grande não só no tamanho, mas também na qualidade, né, dos nossos amigos internautas que nos acompanham. Um forte abraço meu, do Caio, e também da nossa produção,
eficiente aí a cargo do companheiro Gabriel. Até amanhã, com mais um resumo do dia.